Se preparando para comprar um novo desumidificador ou um secador para o seu processo de moldagem. E aí, o fornecedor do equipamento vem com a seguinte pergunta: qual o tamanho do silo que você precisa? Então, e agora? Qual é o tamanho que eu respondo para o fornecedor? Bom, para saber, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje eu vou trazer uma demonstração didática de como você pode calcular o tamanho necessário para um silo de secagem de material, seja para um deshumidificador ou para um secador. Tá? Então é uma dúvida bastante comum e para um processo muito importante que é a secagem de materiais plásticos. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final que a gente vai bater um papo bem interessante. Lembrando de já se inscrever no canal, deixar sua curtida, o seu comentário, para que esse vídeo ganhe relevância e possa ser entregue para um número cada vez maior de pessoas, mas faz a sua parte também. Pega o link desse vídeo e compartilha com todos os seus contatos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, com todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros, em particular pessoal da indústria de moldagem, pessoal da indústria de projetos, ferramentaria, profissionais da academia, alunos, professores, pesquisadores, enfim, todo mundo que se interessa pelo tema de plásticos. Conhece também todos os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo e lá você garante a sua vaga para começar a aprender imediatamente e se qualificar para as melhores vagas do mercado de plásticos. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, para receber conteúdo por todas elas também. E se você quiser que eu continue preparando vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia, considera ajudar o canal e patrocinar o canal, né? Apoiar a geração de conteúdo. Tem o link na descrição para a campanha no Apoia-se e eu vou deixar o card aqui em cima para você também. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso tema. E eu tenho um vídeo aqui no canal, que é um dos primeiros vídeos aqui do canal, que fala a respeito de secagem de materiais plásticos e da importância desse processo, porque é preciso fazer a secagem de materiais plásticos, e trago ali algumas recomendações e também algumas visões a respeito do tipo de equipamento e condições de processo. Tá? Então eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir, logo depois de assistir esse daqui, tá bom? Mas aí vem a pergunta, ok, eu vou precisar de um equipamento para fazer a secagem. Qual deve ser a dimensão desse equipamento, em particular do silo onde o material vai ser acondicionado, de forma que o tempo de secagem seja atendido pela maior gama de produtos que eu faço em uma determinada máquina, ou pelo menos na máquina que aquele equipamento de secagem vai atender. Tá? Então, é um processo bastante simples. Normalmente, até os próprios fornecedores de equipamento ajudam a fazer esse cálculo de dimensionamento, mas eu sempre falo, é interessante você conhecer para poder até fazer a sua própria verificação. Certo? Então, ó, eu preparei uma aula didática para você entender qual que é o processo, que tipo de informações você vai precisar, tanto do material que você vai secar, quanto do seu processo para poder fazer esse cálculo de dimensionamento. E eu vou trazer ele para você agora. Então, ó, acompanha aí. Bora lá então ver um exemplo de como é que a gente pode dimensionar o silo. Lembrando que a gente está falando de dimensionamento específico do silo para secagem de materiais plásticos. Tá? Normalmente, o silo de secagem ele vai ser dimensionado ou em quilos, quantos quilos ele comporta, ou qual que é o volume interno desse silo, em metros cúbicos ou litros. Tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo aqui desse exemplo. Então imagina que a gente tem o cenário ideal, a máquina injetora, e no lugar do funil dessa máquina injetora vai ser montado então esse silo de secagem. Existem outras configurações, o silo pode ficar do lado da máquina, pode ser uma secagem remota, mas aqui eu vou considerar a situação mais simples e mais ideal para ser um pouco mais didático também e você poder entender direitinho, tá? Então o que vai acontecer? A gente tem aqui no lugar do funil da máquina o silo de secagem, o material vai ser então alimentado nesse silo de secagem e desse silo ele vai ser alimentado direto da máquina. A gente está considerando então que
do processo de secagem, o material entra imediatamente na rosca de plastificação e por isso o tempo de secagem ele vai ser exatamente o tempo que o material fica dentro do silo. Tá? Então, o que a gente vai querer? A gente quer saber qual que é a dimensão desse silo. Né? Como é que eu vou chegar a comprar um novo sistema de desumidificação? Eu preciso chegar para o fabricante e falar assim, olha, eu vou precisar desse sistema de desumidificação e eu vou precisar de um silo de tantos quilos, ou de tantos metros cúbicos, ou de tantos litros. Né? E então, nesse exemplo aqui, nesse vídeo, a gente está falando desse dimensionamento, do silo. Como é que você vai pedir para o fabricante do equipamento qual que é o tamanho do silo que você quer. Tá? Muito bem. Você vai precisar de algumas informações para poder fazer esse dimensionamento. E aqui, normalmente, o fabricante do equipamento vai te ajudar, vai fazer esse cálculo, mas é bom você conhecer, até para você poder fazer a sua verificação, sua checagem, né, ver se você não está comprando um equipamento superdimensionado, etc. Mas é interessante você saber. Bom, qual que é a primeira coisa que você precisa saber? Quais são as informações que você vai precisar para poder fazer esse cálculo? Eu fiz um quadrinho aqui para você poder identificar, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter de informação é o tempo de residência, ou seja, quanto tempo você precisa que esse material fique dentro do silo de secagem, passando pelo processo de secagem. Basicamente, o tempo de residência, então, ele vai ser, à medida que tem um pelletzinho de material aqui, né, imagina que esse silo esteja em processo, trabalhando lá, né, continuamente. A hora que o grãozinho entrar nesse silo, ele vai levar um certo tempo para percorrer todo esse caminho até ser alimentado diretamente na rosca de injeção. Esse é o que a gente chama de tempo de residência, é o tempo de secagem recomendado para o material que está sendo trabalhado aqui. Tá? E você vai precisar também de uma outra informação que é referente ao material, que é a densidade aparente desse material. Tá? O que é a densidade aparente? Se você for numa ficha técnica, a gente está acostumado a pegar lá o que a gente chama de densidade do estado sólido do material. Né? E para processo de injeção, normalmente você usa a densidade no estado fundido do material, para dimensionamento de máquina. Mas aqui você vai usar uma terceira densidade, que é a densidade aparente, que é a densidade que o material possui no estado de grânulos. Né? Porque se você notar, aqui entre os grãozinhos do material existem espaços vazios, tem ar, né? Um grãozinho ele não encaixa perfeitamente no outro. Então, a hora que você pega essa quantidade de material no estado de pellets, de grânulos, o volume que ele ocupa engloba tanto o volume do próprio material quanto um certo volume de ar que está entre um grãozinho e outro. Portanto, essa densidade desse volume de grânulos ela é menor do que a densidade no estado sólido do material, do que a densidade de um grãozinho. E a gente chama essa densidade de densidade aparente. Tá? Bom, essas duas informações são referentes ao material. Tá? E aí, então, você precisa primeiro saber qual que é o material. Digamos que no nosso exemplo aqui a gente vai moldar PBT. Tá? É um tipo de termoplástico, de engenharia, e a gente vai moldar esse material. Ele precisa de secagem, a gente precisa dimensionar o silo de secagem para ele. Essa informação você pode encontrar em fichas técnicas do material, em manuais de moldagem e com o fabricante do material. Eu vou colocar aqui para você uma tabelinha de referência para a gente poder pegar esses números. Então, se você for lá nessa tabelinha, você tem o dado aqui do PBT, né? A gente tem que o tempo de residência recomendado entre 4 a 5 horas. Tá? Nós vamos ser conservador aqui e vamos usar, então, 4 horas como tempo de secagem desse material. E a densidade aparente para o PBT também está ali na tabelinha, de 650 a 800. Vamos considerar que seja de 700. E aqui você vê que a unidade é em quilos por metro cúbico. Tá? Então, essa é a densidade aparente. De novo, essas são informações referentes ao material. Tá? Então, a gente consegue essas informações em fichas técnicas, com o fabricante, manuais de moldagem, e também, obviamente, ali com o próprio fabricante, a própria assistência técnica do fabricante desse material. Tá certo? Muito bem. Essas são as primeiras
informações que a gente precisa referentes ao material. Depois a gente precisa de algumas informações do processo de injeção. E basicamente o que a gente vai precisar é da produção horária, ou seja, quantos quilos por hora a sua máquina produz. Tá? Em particular, para a gente poder calcular a produção horária, nós vamos precisar do tempo de ciclo e do peso de uma moldagem, que é o peso de todas as cavidades, mais o peso de qualquer galho eventual que seja consumido ali. Tá? Então, você vai pegar o peso disso daí, o peso do estado sólido realmente desse material, né? Quanto pesa uma moldagem, e você vai usar esses dados. Digamos que, para o nosso exemplo aqui, nós tenhamos então um tempo de ciclo de 30 segundos e nós tenhamos um peso de moldagem de 830 gramas, uma peça relativamente grande, tá? O que equivale, já vou fazer uma conversão aqui, a 0,83 quilos. Pode parecer um número quebrado, mas daqui a pouco você vai entender por que eu peguei isso daqui, que é exatamente para facilitar as nossas contas aqui, para dar certo o meu exemplo. Tá? Então, como é que você vai fazer a conta da produção horária, né? O consumo horário de material que você tem aí para essas condições? É uma regrinha de 3 muito simples. Tá? Você vai basicamente pegar aqui o seu tempo de ciclo de 30 segundos, ou seja, nesse tempo você produz 0,83 quilos de material. Tá? Essa é a sua produção, o que a sua máquina gera de material em um ciclo. Agora, eu quero saber isso em uma hora. Uma hora tem 3.600 segundos, para manter a consistência de unidades aqui. Tá? Então, qual que vai ser a minha produção horária para 3.600 segundos? Tá? Em uma hora. Fazendo essa regra de 3 aqui, eu vou chegar que a minha produção horária é de exatamente 100 quilos por hora. Tá? Então, por isso que eu peguei esse número de moldagem, esse peso de moldagem aparentemente quebrado, porque eu queria um tempo ou uma produção horária aqui de quilos por hora mais redonda para facilitar as nossas contas, que é de 100 quilos por hora. Então, vou anotar na nossa tabela aqui, 100 quilos por hora é a nossa produção horária. Ok? Muito bem. Aí a gente já tem todos os dados que nós precisamos para fazer o dimensionamento. Existem duas formas da gente dimensionar esse silo. A primeira é por peso, é a mais simples. Tá? E alguns fabricantes de equipamento dimensionam os silos por peso. Alguns dimensionam por volume, alguns dimensionam por ângulo. Você vai encontrar as duas referências. Mas vamos lá. Digamos que o fabricante com quem você esteja falando dimensiona o silo por peso, ou seja, você vai pedir para ele um silo com capacidade para X quilos. Então você vai especificar quantos quilos aquele silo comporta. Tá? Essa é a situação mais simples que você vai encontrar. Tá? Porque é basicamente multiplicar, né? A conta que você precisa fazer aqui é a capacidade do silo vai ser igual à produção horária que você tem vezes o seu tempo de residência. É uma conta muito simples, bastante direta. A gente já tem todos esses dados, é só substituir. Minha produção horária é de 100 quilos por hora, vezes 4 horas, eu tenho que a capacidade do silo que eu preciso é de 400 quilos. Então eu vou precisar de um silo que comporte 400 quilos. Se o fabricante do seu equipamento especifica e tem nos catálogos dele a dimensão do silo em função do peso que ele comporta, é assim que você dimensiona. Guarda esse número aqui, daqui a pouco eu vou trazer mais algumas informações, mas simples assim, tá bom? Muito bem. Segunda forma de dimensionar, por volume. Então, alguns fabricantes de equipamentos, ao invés de especificar quantos quilos
o silo comporta, ele diz que, olha, eu tenho um silo aqui de X metros cúbicos ou X litros. Então você vai pedir para ele um silo de tantos metros cúbicos ou um silo de tantos litros. Tá? E, de novo, tem alguns fabricantes que usam as duas formas, tanto em quilos quanto em metros cúbicos ou litros. Tá? Tanto em peso quanto em volume. Mas, se você estiver falando com um fabricante que só tem a especificação em volume, essa daqui é a forma que você vai precisar usar. E aí, então, o volume do silo vai ser calculado de forma muito parecida. Você vai precisar da sua produção horária, mas como a gente está falando de volume agora, você precisa corrigir essa produção horária em função da densidade aparente do material que a gente está trabalhando. Tá? Por isso que a gente precisou dessa informação. E vai multiplicar agora sim essa informação pelo tempo de residência do material. De novo, é bem simples também, a gente só precisou fazer a correção pela densidade, nós temos todos esses dados, a gente vai ter que a produção horária de 100, dividido pela densidade que nós temos lá, que é 700, vezes 4 horas de tempo de residência, chegamos num volume de silo de 0,571 metros cúbicos, ou o equivalente a 571 litros. Esse é o volume do silo que a gente vai precisar. Então, um silo de 400 quilos, ou de 570 litros, ou de 0,570 metros cúbicos. Tá? Então, muito simples esse dimensionamento. Você viu algumas informações que você vai precisar. Tem até a tabelinha que você viu ali para as informações do material. Você encontra isso no site dos fabricantes, no meu aplicativo de referência, que eu vou deixar o QR Code no final aqui para você poder baixar. Tá? Mas, e as informações do processo que você tem ali na sua máquina. Mas, agora, para a gente finalizar, eu quero fazer alguns comentários muito importantes, tá? De alguns cuidados que você precisa ter no momento de fazer esse dimensionamento. Tá? Então vamos lá para alguns cuidados. Primeiro cuidado, número 1, tá? Não trabalhe no limite. Se você usar um silo de 400, calculou um silo de 400 quilos e você comprar um silo de 400 quilos, você está no limite ali, você não tem nenhuma margem de manobra. Se der alguma coisinha ali, de repente, amanhã ou depois você melhorou o seu tempo de ciclo em 10%, passou a produzir, ao invés de 100 kWh, 110 kWh, você vai ter um tempo de residência menor. Então, não trabalha no limite. Na prática, o volume real vai ser igual a 1,1 ou 1,3 vezes o volume calculado. Ou seja, você vai trabalhar com um silo real, você vai comprar um silo que ele é de 10 a 30% maior do que o que você precisa. Já exatamente prevendo qualquer possível melhoria no seu ciclo ou variações que podem acontecer normalmente no processo. Então, normalmente você não trabalha no limite. Tá? Você trabalha com um silo um pouquinho maior para adequar essas folgas e não correr o risco de, eventualmente, o material não ficar dentro do silo no tempo de residência necessário. Certo? Então, esse é o primeiro cuidado. Tá? Então, a gente calculou aqui aqueles 400 quilos ou aqueles 570 litros, é o volume calculado. Aí a gente teria que aplicar esse fator de correção aqui para ter o silo que a gente realmente vai comprar do fabricante. Tá? Segundo cuidado, levando isso em conta, né, você precisa sempre considerar os
casos extremos. Ou seja, qual que é a sua maior produção horária e qual que é a sua menor produção horária. Normalmente você vai fazer o cálculo do seu silo por aqui, né? Pela maior produção horária. Porque se você fizer o cálculo pela maior produção horária, aplicar o fator de correção aqui, que a gente acabou de ver, você vai ter tempo de residência suficiente para praticamente todos os produtos que entram naquela máquina, tá certo? Então, é uma boa prática você considerar qual que é, para aquela máquina que você está comprando esse silo, qual que é a maior produção horária. Mas leve em conta o menor também, porque pode acontecer de que se eles forem muito diferentes, né, se houver uma diferença muito grande entre o maior e o menor, quando a sua máquina estiver trabalhando com aquele molde que gera a menor produção horária, o tempo de residência pode ser muito acima do que o que o material pede. E para alguns materiais isso pode sim ser um problema, por exemplo, de amarelecimento do material, ou até mesmo de algum tipo de degradação, tá? Que esse material pode sofrer um amolecimento superficial, e aí você corre vários riscos, até de perder o silo, porque o material vai formar um blocão ali dentro, tá? Então, leve em conta principalmente a diferença entre o maior produção horária e o menor produção horária que você tem, porque isso vai te dizer, olha, de repente, para essa máquina aqui, eu posso precisar de 2 silos diferentes, um para quando eu estiver no máximo de produtividade e outro quando eu estiver no mínimo, né, ou de produção, né? Ou, eventualmente, você vai ter que revisar a família de moldes que entra nessa máquina aqui para não ter uma diferença tão grande entre a maior produção e a menor produção horária que você tem, exatamente para não correr o risco de ter um silo que, para um caso, está ideal e para outro caso ele está superdimensionado, ou ao contrário, para um caso ele está ideal e para outro caso ele está subdimensionado, certo? Então esse é outro cuidado que você tem que ter e discutir muito aí com a área técnica e com a área de planejamento, de que moldes que entram em quais máquinas e que são servidos por quais secadores, para você poder ter essa decisão, tá? E o terceiro cuidado lembra que a gente está dimensionando o silo apenas, nesse exemplo aqui do molde, do vídeo, tá? Para o sistema de desumidificação existem outros critérios. Adicionais, tá? Não só o volume do silo. Tá? Então, você pode precisar dimensionar também em função do ponto de orvalho. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ponto de orvalho, vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir, tá? Entender direitinho o que é ponto de orvalho, por que ele é importante, principalmente no sistema de secagem, mas esse é um fator para você poder escolher o sistema de desumidificação. Aí não especificamente o silo, mas o sistema realmente, o equipamento de secagem propriamente dito, tá? Então, de novo, aqui a gente só dimensionou o silo, mas lembra, a hora de comprar o sistema de desumidificação você vai ter que pensar no ponto de orvalho e também no fluxo de ar, tá? O fluxo de ar ele vai ser muito importante, porque um fluxo de ar muito baixo pode não ser suficiente para secar o material adequadamente, e o fluxo de ar muito alto pode gerar problemas de fluxo do material dentro do silo e de alimentação da máquina, tá? Então tem esses critérios. E obviamente tem a temperatura necessária de secagem para cada um dos materiais que vai trabalhar nesse sistema, mas normalmente em termos de temperatura os sistemas não são tão limitados e basicamente atendem qualquer critério, a menos que seja um material muito especial. Mas tenha atenção com esses cuidados aqui, tá certo? Então com isso eu finalizo o exemplo. Vamos finalizar o nosso vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse passo a passo bem didático. Você pode baixar as 2 telas finais aí desses procedimentos, né, tanto dos cálculos quanto dos cuidados mencionados. O PDF está disponível e o link está na descrição do vídeo.
e eu quero ouvir o seu feedback, a sua perspectiva aí, a sua experiência a respeito desse conteúdo. Me deixa um comentário aqui, manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, projetos que ele ajudou a desenrolar, e também se você tem alguma contribuição ao adicionar nesse conteúdo. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo, um grande abraço e até lá.